Olá, boa tarde. São Paulo e Rio de Janeiro começaram a aplicar as primeiras doses da vacina de Oxford AstraZeneca na campanha de vacinação contra a Covid. O foco são profissionais de saúde. Em Pernambuco, a prioridade são idosos com mais de 85 anos e a vacinação é no sistema drive-thru. No Amazonas, a média de mortes dos últimos 7 dias é mais do que o dobro do que a registrada no primeiro pico da pandemia, em maio. E 566 pacientes estão à espera de um leito no estado. Para evitar a entrada de novas variantes do coronavírus, o Reino Unido passa a exigir quarentena de 10 dias sem sair do quarto do hotel para quem chegar de países de alto risco, como o Brasil. A gente te conta também que o Chile e a África do Sul aprovam o uso emergencial da vacina de Oxford AstraZeneca. O desaparecimento de 3 meninos na Baixada Fluminense completa um mês. Imagens mostram um ônibus que se acidentou no Paraná, passando pela área de escape pouco antes da batida. 8 anos da tragédia da Boate Kiss e nenhum dos 4 réus foi julgado. E a erupção do vulcão Merapi, um dos mais ativos do mundo, na Indonésia. O Jornal Hoje está começando. A gente abre falando sobre vacinação, começando pela capital paulista, porque a cidade de São Paulo começou agora há pouco a vacinar profissionais da saúde com a vacina Oxford AstraZeneca. E aí, com a chegada dessa nova vacina, a campanha vai ser ampliada na capital, atingindo um número maior de profissionais de saúde. As doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que vão ser aplicadas nos funcionários desta unidade de saúde na zona oeste de São Paulo, chegaram no fim da manhã. 100 profissionais vão ser imunizados. A cidade de São Paulo recebeu 165 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca no último domingo. Com esse reforço, a partir de hoje, a vacinação na capital paulista vai ser ampliada. Serão imunizados todos os funcionários que trabalham em hospitais públicos e particulares que são referência no tratamento da Covid-19. Até agora, só quem trabalhava na linha de frente era prioridade para tomar a vacina. Vamos ampliar e vacinar todos os funcionários da prefeitura que trabalham na atenção básica, nas UPAs, nos pontos-socorros, nos pontos-atendimentos, nas nossas AMAs, nas AMAs especialidades, nas UBSs integradas, inclusive, e inclusive todos os agentes comunitários de saúde serão vacinados. Entram também nesse grupo idosos que estão em casa e são acompanhados pelos serviços da prefeitura e pessoas com transtornos mentais que vivem em residências terapêuticas. A cidade de São Paulo já tinha recebido 200 mil doses da Coronavac. No estado, de acordo com o governo, até às 11 da manhã, 207.146 pessoas foram vacinadas nos últimos 10 dias. O número representa 0,57% da população com mais de 18 anos do estado de São Paulo. Nós temos uma grande experiência, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, em vacinação, em campanhas de vacinação em massa. Qual é o fato inédito neste momento que nós estamos vivenciando e que nos traz um grande desafio? É produzir uma capacidade logística de vacinação com escassez de vacinas. A vacinação no estado mais populoso do Brasil acontece num momento de forte alta nos números da doença. Janeiro teve o dobro de casos e mortes comparado a novembro. Em relação a dezembro, o aumento foi de 11% nas mortes e 15% nos casos, o que acaba refletindo no aumento das internações. 6 hospitais estaduais já estão no limite da capacidade para receber novos pacientes graves de Covid-19. É o caso do Hospital Geral do Grajaú, na zona sul da cidade, que está com todos os leitos de Covid ocupados. UTIs dos hospitais gerais de Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo, também estão lotadas. Para diminuir a pressão sobre os hospitais e tentar frear a disseminação do vírus, todo o estado está com medidas de circulação mais restritivas desde a semana passada. Aqui na capital paulista começou a valer ontem aquela regra que durante a semana, de 8 da noite às 6 da manhã, só os serviços essenciais podem funcionar. Mesmo assim, alguns bares na rua Oscar Freire, área nobre da cidade, continuaram abertos depois das 8 da noite. Hoje de manhã, donos de bares e restaurantes fizeram uma manifestação na Avenida Paulista contra a ordem do governo do estado. As atividades de lazer noturno são, infelizmente, as atividades que mais geram a transmissão do vírus.
Então, com esse modelo que permite que o comércio, permite que o shopping, em algumas regiões do estado, funcione durante o dia, mas que à noite o cidadão não tenha motivo para sair de casa, é o modelo correto para o momento, para parar essa epidemia. De novo, nós avaliamos os números dia a dia. Então, caso a epidemia continue numa franca ascensão, a gente vai sim ter que tomar medidas mais restritivas. A gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, né? Mas vamos lembrar lá do Amazonas. No final do ano, o governo decretou lá o comércio parado, teve grita de empresário, de comerciante, voltou o comércio e deu no que deu. E o governo do estado de São Paulo afirmou que respeita a livre manifestação dos donos de restaurantes, mas disse que o plano de restrições é pautado por dados técnicos e científicos que monitoram a evolução da pandemia e a capacidade do sistema hospitalar. E municípios do estado do Rio de Janeiro já aplicam a vacina de Oxford AstraZeneca também. Lá na capital, são 76 mil doses que começaram a ser usadas hoje. O objetivo por lá é vacinar todos os trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais. Hoje, a prefeitura anunciou como vai ser a volta às aulas na rede municipal. Nos primeiros dias, só aulas remotas. O médico Alfredo Moutinho, de 69 anos, foi o primeiro a receber hoje a vacina da Universidade de Oxford. A Joana mal conseguia se conter de tanta felicidade. Uhul! Que delícia! Ela é bióloga da Fiocruz e também recebeu a primeira dose da vacina nessa manhã. Feliz demais, demais e feliz porque peço a Deus que todos tenham esse acesso, todos, e teremos, e terão. E vamos vencer essa. Para Nádia, ser vacinada representa esperança. É um alívio muito grande e a torcida que isso se expanda rapidamente por toda a sociedade. A cidade do Rio ampliou a lista do grupo prioritário de vacinação. Agora, profissionais de saúde com mais de 60 anos, da rede pública e particular, também podem ser imunizados aqui nas clínicas municipais. Eles só precisam apresentar a carteira do Conselho Profissional para comprovar a função. São médicos e enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas. Nesse posto de saúde na Zona Sul, teve fila hoje cedo. Essa outra unidade, na Zona Norte, também tinha bastante movimento. O secretário de Saúde do Rio garantiu que há vacinas suficientes para todas essas categorias. Não é preciso correr para os postos. A partir de hoje, as vacinas já estarão disponíveis na unidade e a gente tem vacina para esse grupo de profissionais, sim, em todas as unidades. Nas próximas semanas, conforme a gente tiver a confirmação da chegada de novas doses, a gente vai anunciar qual o próximo grupo. Segundo a Prefeitura, até agora, 84 mil pessoas foram vacinadas na capital, com doses da Coronavac e da vacina de Oxford. Na educação, a Prefeitura anunciou novidades hoje. As aulas começam no dia 8 de fevereiro, de forma remota. E no dia 24, presencialmente. Mas só para quem não é do grupo de risco e quiser voltar. Essa retomada será feita aos poucos e as escolas mais bem preparadas voltam primeiro. É óbvio que nós sempre queremos ofertar uma educação que seja a mais parecida possível para toda a rede. Só que aqui nós temos um momento extremamente atípico que nós precisamos nivelar por cima. A Prefeitura ressaltou que nas escolas estão valendo as mesmas regras de ouro: uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social. Já na rede estadual, a volta às aulas será no dia 1º de março, de forma híbrida, com parte dos alunos na escola e outra à distância. Só deve voltar às aulas presenciais quem não tem acesso à internet em casa nem no celular. Para evitar aglomeração no transporte público, as escolas vão funcionar em turno alternativo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Pernambuco também ampliou o grupo prioritário, com a chegada da vacina de Oxford AstraZeneca. E por lá estão sendo vacinados os idosos que têm mais de 85 anos. Os idosos chegaram cedinho para vacinação neste posto do Recife. Estou na quarentena desde o dia 12 de março do ano passado, não sem sair de casa. Quando saio, raramente é com máscara e evitando aglomeração. E agora vou ficar esperando que a segunda dose. Em 3 pontos da capital pernambucana, nem é preciso sair do carro para tomar a primeira dose. Basta agendar pela internet para evitar aglomeração. Está sendo imunizado agora quem tem a partir de 85 anos de idade.
Antes, só podiam ser vacinados os profissionais de saúde, índios em aldeias e idosos que vivem em abrigos. Até o momento, 51 mil pessoas foram vacinadas em Pernambuco. Seu Belmiro e Dona Quitéria, casados há 72 anos, estavam felizes da vida. Isso é uma benção. Oxente, eu não sei, eu saí de casa em fevereiro. Estou saindo agora. Mais feliz ainda está seu Elcias. Ele completa 100 anos hoje. Ganhou de presente a vacina. Muito feliz. Neste grupo estão sendo usadas todas as 84 mil doses da Oxford AstraZeneca que chegaram aqui no fim de semana. Como não tem vacina para todo mundo, foi escolhido o grupo prioritário do prioritário. Agora, os idosos mais velhos e conforme for aumentando a disponibilidade de doses, outros, mais novos, vão ser imunizados. 75% das nossas mortes são em pessoas acima de 60 anos. Então é muito importante que a gente avance no processo de vacinação do idoso. Por isso que Pernambuco resolveu, a partir do seu comitê técnico estadual, antecipar o início da vacinação nesse público de idosos. Quem é vacinado recebe a carteirinha para aguardar a segunda dose. Esta quarta-feira foi muito esperada por Maria e José. Agora imunizados, depois de um ano de convivência ainda mais intensa na quarentena, eles garantem: o amor está mais forte do que nunca. Está aliviada que tomou sua vacina? Oh, graças a Deus. Hoje eu durmo bem, viu? Agora que vai namorar mesmo, agora que vai ser bom. Muito bom. E a Bianca Carvalho, a repórter, hoje acompanhei ela na Globo News, ela diz assim: tomou a vacina, mas fica guardadinho em casa. É isso, por enquanto é isso. E lembrando que a segunda dose da vacina Oxford AstraZeneca tem que ser aplicada até 3 meses depois da primeira dose. Segundo o Ministério da Saúde, um informe técnico foi enviado às secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal para a vacina AstraZeneca da Fiocruz, né? Já que essa vacina tem um intervalo maior entre doses de 8 a 12 semanas, então serão realizadas 2 entregas. Fortaleza agora, porque em Fortaleza a vacinação domiciliar de idosos começou também hoje. A gente vai para lá conversar com a Fernanda Aires, que tem as informações e conta para a gente quem que está recebendo primeiramente essa vacina. Fernanda, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A partir de hoje, os idosos com mais de 75 anos começam a ser vacinados em casa. 10 equipes já estão espalhadas pela cidade para imunizar 100 idosos. A prioridade são aqueles que moram nas regiões com maior taxa de mortalidade por Covid-19. Mas não tem vacina para todo mundo. É por isso que uma equipe técnica estadual e comissão definiram estratégias para a distribuição dessas vacinas. Estão sendo priorizados os idosos acamados e depois aqueles a partir de 90 anos de idade. Eles vão ser vacinados com as imunizações de AstraZeneca, que foram desenvolvidas em parceria com a Universidade de Oxford. Chegaram no sábado, vindas da Índia, 72.500 doses. Agora, para se vacinar esses idosos, eles vão precisar fazer um cadastro pela internet ou nos postos de saúde. Esse cadastro ele é necessário para a definição da rota de atendimento. Nesse momento, nós estamos aqui no Centro de Eventos do Ceará, onde estão sendo vacinados os profissionais da saúde que atuam na linha de frente da rede hospitalar de Fortaleza. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o plano de vacinação ele vai se adaptando de acordo com a chegada de novas vacinas. Maju. Obrigada, Fernanda, pelas informações. A gente fala agora de tentativa de barrar o pessoal da vacina pouca, minha picada primeiro, meu braço primeiro. A Defensoria Pública da União enviou uma recomendação ao Ministério da Saúde para que seja implementado com urgência o Sistema Unificado de Controle da Fila de Vacinação. Essa é uma tentativa de pôr em prática para valer um mecanismo que seja capaz de evitar que alguém fure a fila de prioridades. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu que vai fazer uma auditoria nos hospitais que receberam as vacinas.
As unidades de saúde também têm responsabilidade pela aplicação e devem fazer o controle das doses distribuídas para o público prioritário nesta primeira fase. Em caso de descumprimento, a Prefeitura da capital mineira informou que o canal da ouvidoria está aberto para receber as denúncias, que vão ser investigadas. Pelo Brasil, os órgãos de fiscalização estão de olho em quem fura a fila para receber a proteção. Desde o início da vacinação, a Ouvidoria de Saúde de Minas Gerais já recebeu 168 manifestações. Quase a metade são denúncias. A ouvidoria ela recebe, verifica se tem elementos mínimos, por isso que é muito importante quando a pessoa for fazer a manifestação, citar todos os elementos possíveis. Quem foi, onde foi, quando foi. Quanto mais informações tiver na manifestação, maior a probabilidade que ela seja apurada ainda mais rápido e com mais certeza, né? No Maranhão, o Ministério Público recebeu 15 denúncias que estão sendo apuradas. Em Pernambuco, há 165 casos em investigação em todo o estado, a maioria no Recife. No Rio Grande do Sul, o MP e a Secretaria Estadual de Saúde receberam 206 denúncias. Já o Ministério Público do Acre expediu uma recomendação ao Estado pedindo que os nomes de todos os vacinados sejam informados, a fim de garantir o cumprimento do plano de imunização. Na Bahia, a ouvidoria da Secretaria de Saúde de Salvador ainda não recebeu denúncias, mas publicou uma portaria que obriga o município a cumprir integralmente o plano de vacinação do governo federal. Ontem, a Defensoria Pública da União oficializou uma recomendação ao Ministério da Saúde para que o Sistema Unificado de Controle da Fila de Vacinação, que já existe, seja implantado com urgência. Isso que nós estamos solicitando já está no Programa Nacional de Imunização, né? Além disso, numa RDC 197 do ano de 2017 da Anvisa, que preconiza exatamente isso, a obrigação dos serviços de vacinação registrar as informações referentes às vacinas aplicadas no cartão de vacinação e também no sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde. A ideia é prevenir a judicialização, senão cada estado, cada defensoria vai judicializar em seu estado. A denúncia é o primeiro passo para que a atitude de quem fura a fila possa virar uma investigação. Essa prática, ela comporta tanto uma repercussão criminal, né? Ela importa na prática de crime, como também na prática de atos de improbidade administrativa. Então é muito importante que essa notícia de fato chegue aos órgãos competentes para que as medidas possam ser adotadas. E com pouca quantidade à disposição, cada dose faz diferença no combate à pandemia. Se nós chegarmos a abril, né, final de março, abril, com essa população vacinada, nós vamos ter uma folga muito grande nos serviços de saúde, com redução da mortalidade, acabando com essa crise que é a crise da Covid. A pandemia não acaba, mas a crise de saúde ela fica bem controlada. A gente tem falado muito aqui no Jornal Hoje, né, que países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Itália, Uruguai, por aí vai, colocaram restrições para viajantes que deixam o Brasil. Isso tudo é por causa da variante do coronavírus que foi encontrada no estado do Amazonas. E essa nova variante foi identificada agora em amostras de pacientes com Covid em São Paulo. A nossa repórter, a Bruna Vieira, mostra para você agora como foi feito este sequenciamento genético. Foi de um equipamento como esse que saiu a descoberta da nova variante do coronavírus, identificada em Manaus, no Amazonas, e batizada de P1. Nos laboratórios, o chamado sequenciador guia os pesquisadores, que usam sempre como referência o genoma da primeira amostra do coronavírus encontrada em Wuhan, quando o vírus surgiu na China. Esse genoma é representado nesse programa de computador por essas duas linhas verde e amarela. Os pesquisadores incluem no sequenciador a amostra de um paciente com Covid. É o equipamento que lê cada um dos milhares de pedaços do material genético. A partir daí, uma espécie de quebra-cabeça vai se formando para comparar a amostra do paciente com aquela primeira encontrada na China. E é aí que aparecem as mutações, que levaram à revelação, por exemplo, da variante P1. Desde o começo da epidemia no Brasil, os pesquisadores do Amazonas fazem esse sequenciamento genético para acompanhar a evolução do coronavírus na região. Só que até as amostras de novembro, essa variante não tinha aparecido. Na hora de fazer as de dezembro, o quadro mudou.
Até agora, a Fiocruz analisou as amostras de 250 pacientes do Amazonas e encontrou nesse material 18 linhagens. Entre elas está a variante P1. Essa variante, ela tem mutações em uma região muito importante do vírus, que é a proteína chamada spike, que é a proteína que faz a ligação às nossas células. E ela tem algumas mutações que já tinham sido visualizadas na linhagem do Reino Unido e também na da África do Sul. Então, e essas que foram descobertas antes, os estudos já estão mais avançados e mostraram essa maior capacidade de transmissão. 2 dias antes da descoberta no Brasil, o Japão já tinha alertado que viajantes brasileiros que chegaram em Tóquio vindos do Amazonas estavam infectados com a nova variante. Em dezembro, quando ela já aparece, já está em 51%. Isso estou falando dos nossos resultados. E em janeiro ela já pula para 91% em 11 de 13 municípios do Amazonas que nós testamos. Então isso realmente é algo que nos surpreendeu, o quão rápido essa variante se dispersou. Outros cientistas também estão na cola do coronavírus. O grupo, que conta com pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Britânica de Oxford, tem seguido o rastro da variante. A P1 ainda não há, como referi, não há estudos suficientes, não há dados suficientes que nos indiquem que ela é efetivamente mais transmissível do que as outras. Nas próximas semanas vamos ter mais informação em relação a isso. Ontem, o Instituto Adolf Lutz confirmou a identificação das 3 primeiras pessoas contaminadas com a variante amazonense do coronavírus em São Paulo. No momento, essas 3 que a gente confirmou, esses 3 são casos de pessoas que vieram de Manaus. A gente ainda não detectou um caso circulante, ou seja, uma transmissão que ocorreu aqui no estado de São Paulo. Com ou sem variante, para não pegar Covid, os cuidados continuam os mesmos. A gente só vai diminuir isso fazendo as medidas de distanciamento, de cuidados, porque seja o vírus original ou seja o vírus mutante, se não estiver sendo transmitido na população, a gente vai conseguir controlar a situação grave que nós estamos vivendo o mais rápido possível. Então a gente precisa que a população nos ajude. A vacinação ainda não é uma realidade, né? A gente mal começou a vacinar. Então a gente precisa ainda aumentar muitas medidas de controle para conter a disseminação, inclusive dessas variantes de maior preocupação. Reino Unido também está na cola dessas variantes, né? Por isso anunciou agora há pouco uma quarentena obrigatória em hotéis para pessoas que desembarcarem de 22 países. Vamos lá para Londres? A gente vai para Londres conversar com a Cecília Malan. Brasil está nessa lista, né, Cecília? Boa tarde. Está sim, Maju. Boa tarde a todos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou hoje no parlamento e anunciou mais uma medida para tentar conter a chegada de novas variantes do coronavírus. Quarentena de 10 dias num hotel monitorado sem poder sair do quarto. O governo divulgou, como você disse, uma lista de 22 países considerados de alto risco para a Covid, entre eles o Brasil e também Portugal, África do Sul, entre outros. Cidadãos desses países já estão proibidos de entrar no Reino Unido. Agora, britânicos e residentes vindos desses lugares, mesmo tendo casa aqui, vão precisar ir primeiro para um hotel indicado pelo governo, mas pago pelo próprio passageiro. A nova medida já gerou críticas, como identificar, por exemplo, pessoas que viajam para um terceiro país antes de entrar aqui. E se começar a faltar quarto de hotel no país de Gales ou na Escócia, por exemplo, como faz para restringir o número de passageiros que desembarcam no Reino Unido? O primeiro-ministro também anunciou que as escolas da Inglaterra vão continuar fechadas até pelo menos 8 de março, enquanto o país reflete sobre a tristíssima marca de 100 mil mortos por Covid. Portugal enfrenta o maior número de hospitalizações desde o início da pandemia. A preocupação dos portugueses disparou nas últimas horas com a notícia de que faltou ar num grande hospital da periferia de Lisboa. O sistema de oxigênio está sobrecarregado, mesmo depois que uma torre extra foi instalada semana passada. São mais de 300 pacientes com Covid, quando a capacidade máxima era 120. Para tentar aliviar a demanda por oxigênio, 48 doentes foram transferidos para outros hospitais da capital portuguesa. Mas eles também estão operando no limite.
No fim de semana, houve até engarrafamento de ambulâncias nas portas dos hospitais. O governo estuda a possibilidade de transferir pacientes mais estáveis para o exterior. Luxemburgo já sinalizou que está disposto a receber pacientes portugueses. Na França, o número diário de novos casos de Covid passa de 20 mil a 4 dias seguidos. O país já vive sob um toque de recolher que começa às 6 da tarde, mas um terceiro lockdown nacional pode estar a caminho. Até agora, 2 milhões de pessoas foram vacinadas contra a doença, isso num país de 67 milhões de habitantes. Hoje, a farmacêutica francesa Sanofi, que ajuda a desenvolver 2 candidatas à vacina, informou que também vai ajudar a preparar mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer a partir de julho. O esforço é de todos para atender a enorme demanda por proteção contra o coronavírus. E uma informação importante que chegou agora. Portugal acaba de suspender os voos que seguem do Brasil. Então, a gente vai ao vivo lá para Lisboa falar com o nosso correspondente, o Leonardo Monteiro, que tem as informações. Cecília Malan contou agora há pouco, né, que o sistema hospitalar está sobrecarregado, falta ar, inclusive, na periferia aí de Lisboa. Conta mais sobre essa suspensão para a gente. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Hoje. Foi divulgado há pouco, então, um comunicado do Ministério da Administração Interna que justifica essa decisão com a evolução da situação epidemiológica mundial, o aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal e a detecção de novas variantes do vírus, inclusive no Brasil. A medida vale para voos de e para o Brasil, e a medida já vale a partir de sexta-feira à meia-noite, no mínimo até o dia 14 de fevereiro. Ainda na nota do Ministério da Administração Interna, diz o seguinte: estão suspensos todos os voos comerciais ou privados de todas as companhias aéreas de e para o Brasil. E as regras agora estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido. Portanto, até o dia 14 de fevereiro, no mínimo, todos os voos com origem ou destino, o Brasil saindo aqui de Portugal ou chegando aqui para Portugal, estão suspensos. Maju. Obrigada, Leonardo Monteiro, trazendo informação quentinha para a gente. Obrigada, bom trabalho para você. E o Chile e a África do Sul aprovaram agora há pouco o uso emergencial da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A biofarmacêutica tem uma reunião nas próximas horas com a União Europeia para lidar com o impasse gerado pelo atraso na entrega das vacinas para o bloco europeu. A disputa pelas vacinas continua a causar ansiedade entre os europeus e põe Londres contra Bruxelas. Depois do anúncio do atraso de 2 meses na vacina da AstraZeneca para o continente e da entrevista que o chefe da farmacêutica anglo-sueca deu ao jornal italiano La Repubblica, os ânimos pioraram ainda mais. A declaração de Pascal Soriot, de 61 anos, presidente da multinacional AstraZeneca, que produziu a vacina junto com a Universidade Britânica de Oxford, soou como uma bomba. Soriot disse que a farmacêutica não tem obrigação para com a União Europeia. No nosso contrato está claramente escrito: melhor esforço, ou seja, faremos o nosso melhor. Decidimos utilizar esta fórmula no contrato porque a União Europeia desejava ter a mesma capacidade de produção do Reino Unido, apesar de só ter assinado o contrato 3 meses depois. Foi uma resposta às recentes acusações lançadas pelo bloco. A Comissão Europeia contesta as declarações de Soriot e pede a liberação da cláusula de sigilo para publicar o contrato. Soriot rebateu as acusações que chamou de injustas de querer vender a vacina do coronavírus a terceiros e reiterou que não há fins lucrativos. Ele reconhece que está 2 meses atrasado na entrega à União Europeia, mas afirmou que tenta resolver esses problemas. Na fábrica da Bélgica, por exemplo, o principal impasse está relacionado à filtragem da vacina antes dela ser colocada nos frascos para distribuição.
O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, reforçou que a empresa deve respeitar o contrato e honrar as entregas. Quando assinaram o acordo, o fizeram com base na capacidade de produção, disse Mamer. Duas questões foram levantadas por Bruxelas. Por que a AstraZeneca assinou o contrato se sabia que não poderia atender ao pedido? E por que não esclarece os motivos da não entrega das vacinas? A necessidade de uma terceira dose está começando a ser discutida para tornar as vacinas mais eficazes contra as mutações. E isso pode atrapalhar ainda mais as entregas no tempo previsto. E na Ásia, começou a vacinação nos países que receberam doses de vacinas contra a Covid, que foram doadas pela Índia. Enquanto isso, o Japão, que é uma das maiores economias da região, ainda não tem data para começar a imunização. A máscara não escondeu os sorrisos dos primeiros vacinados contra a Covid-19 em Myanmar. O país do Sudeste Asiático recebeu 1,5 milhão de doses da vacina produzida pela AstraZeneca, doadas pela Índia. A imunização começou pelos profissionais da saúde. O diretor de um hospital em Rangoon, maior cidade do país, agradeceu a doação, lembrando que Myanmar não tem recursos para produzir ou comprar vacinas para toda a população. O Nepal foi outro país do continente a receber doses vindas da Índia, 1 milhão, e também deu início à campanha de vacinação nesta quarta-feira com a aplicação da vacina em médicos e enfermeiros. No Japão, o primeiro-ministro Yoshihide Suga pediu desculpas às famílias de vítimas da doença pelo aumento de casos que sufoca a rede hospitalar, provocando filas de espera para internação. O estado de emergência, previsto para terminar em 7 de fevereiro, deve ser estendido. As autoridades anunciaram ainda a compra de mais 20 mil refrigeradores para armazenar as vacinas da Pfizer, em fase final do processo de aprovação. O governo já confirmou que vai arcar com todos os custos da vacinação e as províncias estão se preparando para dar início à campanha em aproximadamente um mês. Centros comunitários e ginásios esportivos estão entre os locais selecionados para atender a população. Hoje foi feita uma simulação sem aplicação real de injeções em 60 moradores saudáveis da cidade de Kawasaki, na Grande Tóquio. O Ministério da Saúde queria testar procedimentos e calcular do tempo de atendimento a organização das filas. De acordo com o Dr. Nobuhiko Okabe, membro do painel de especialistas que aconselha o governo, a velocidade da vacinação vai depender da chegada das doses adquiridas. O pessoal da linha de frente e os idosos terão prioridade. Caso não haja atrasos, é possível pensar em imunizar a população em geral a partir de maio, estima um infectologista. De volta ao Brasil, para mostrar os últimos números da pandemia, o consórcio de veículos de imprensa atualizou esses dados à 1 da tarde. Então, temos aqui, já são 219.203 mortes, histórias interrompidas aqui no país. E a gente chegou a 8.949.429 casos confirmados de Covid desde o começo da pandemia. Agora a gente vê as médias móveis de mortes, né, e de casos, começando aqui com a de casos. Ontem o país teve média de 51.550 novos registros por dia, 6% a menos do que há 2 semanas, dentro da faixa aqui que se considera a faixa de estabilidade. Mas veja, a gente sempre repete, né, que o número parou de subir, sim, mas num nível muito alto ainda. Situação parecida a gente vê na média de mortes. A média de mortes está em 1.058 mortes por dia, 6% a mais do que a média de 14 dias atrás. Isso mostra também estabilidade naquele patamar preocupante. Foi a maior média de mortes em 5 meses e meio, desde o dia 4 de agosto, quando a gente registrou 1.066, olha ali, mortes no país. No mapa agora do Brasil, a situação da pandemia nos estados, de acordo com o boletim das 8 da noite, quando o consórcio fecha as médias móveis. Então, temos 5 estados com alta na média de mortes e que aparecem no grupo em vermelho. São eles Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E as maiores altas lá em Roraima, com alta de 200%, e Amazonas, com alta de 157%. O Distrito Federal e 17 estados ficaram em estabilidade, aquela média aqui não aumentou muito nem caiu
também muito. Aparecem nesse grupo em amarelo Acre, Rondônia, Pará, Tocantins. Pelo segundo dia seguido, toda a região Nordeste. Então, temos Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E também no Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. O DF e Mato Grosso do Sul também estão nessa lista. E 4 estados apresentaram queda na média de mortes, então aparecem no grupo em azul. Amapá e todos os estados aí da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que as maiores quedas foram registradas no Paraná, com uma queda de 33%, e lá no Amapá, com queda de 30%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E como a gente mostrou agora aqui no mapa dos estados, Goiás está entre os estados que tiveram aumento na média de mortes por Covid. Esse aumento de casos e também de morte e a alta taxa de ocupação de leitos de UTI fizeram o governo de Goiás a decretar uma lei seca. O Fábio Castro está aqui no telão, tem as informações para a gente. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. É uma medida para evitar a aglomeração, já que os especialistas são unânimes em dizer que a transmissão do vírus é maior quando as pessoas estão próximas e também falando de perto. Mas o que é esse decreto que foi publicado ontem à noite? Ele determina que está proibido o consumo e também a venda de bebida alcoólica entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Cada cidade tem autonomia para definir se adere ou não a esse novo decreto, mas o governo espera que todos sigam, porque a medida chega no momento em que a taxa de transmissão vem aumentando muito aqui em Goiás. E tem cidade que chega a 2, então isso significa que a cada 100 pessoas, um grupo de 100 pessoas, é possível infectar outras 200 pessoas. Importante lembrar também que já são 7.318 mortes aqui em Goiás. E, além disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está elevada em 86%, mas tem alguns municípios aqui em Goiás, como, por exemplo, as cidades que fazem parte do entorno de Brasília e até a turística Caldas Novas, onde esse índice já chega a 100%, ou seja, não tem nenhum leito de UTI disponível nesses municípios. Maju. É isso, Fábio. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. E a gente sabe que manter o distanciamento necessário no transporte público é um desafio, uma jornada, né, em todas as grandes cidades aqui do país. Lá no Rio de Janeiro, quem depende do transporte público, que é muita gente para ir trabalhar, está precisando enfrentar filas e ônibus lotados, mesmo a gente estando em plena pandemia. Aqui, a porta aberta, uma lata de sardinha, sem nada. Aí, estamos na mão. Zona Oeste do Rio, 6 horas da manhã. Assim que o ônibus expresso chega, os passageiros correm para conseguir lugar sentado. Esta passageira entra descalça para não perder o chinelo no meio da correria. Em poucos segundos, o ônibus enche. E o que se vê parece uma imagem repetida. Muito cheio, muito cheio. Agora na pandemia que a gente mais precisa... Não tem ônibus? Não tem. Assim que embarcou, a Michele registrou o aperto para chegar ao trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, o número de contaminados pela Covid não para de aumentar. E no transporte público, a situação não muda. Os passageiros contam que os ônibus ficam assim tanto na ida quanto na volta do trabalho. E com tanta gente lá dentro, fica praticamente impossível manter qualquer tipo de distanciamento social. Em junho do ano passado, a Prefeitura publicou um decreto com regras para o transporte público. Os coletivos deveriam respeitar o limite de 2 passageiros por metro quadrado. A recomendação é que no corredor fiquem a 1 passo de distância dos outros. Mas a ideia ficou apenas no papel. Na prática, o que se viu foi pouca fiscalização e a redução de ônibus nas ruas. Como resultado, o mesmo aperto de sempre. Teve época de eu colocar 2 máscaras. Essa aqui é bem consistente, tá vendo? O Grupo de Trabalho para Enfrentamento da Covid da UFRJ divulgou ontem uma nota apontando medidas para diminuir a aglomeração no transporte público.
Entre as sugestões está o escalonamento de horários de expediente para distribuir melhor os passageiros e a criação de linhas de curta distância com veículos menores e a garantia da circulação de ar. As janelas foram blindadas a maioria dos ônibus, né? Então nós precisávamos ter o corredor de ar que tinha nos ônibus com janelas, precisava voltar a ter. E outra, ter fila para sentar e para ficar em pé é uma clara evidência de que há uma falência do transporte público, que, a rigor, todos deveriam estar sentados e com um distanciamento. Estas aglomerações não são provocadas porque as pessoas estão indo ao seu prazer. Elas são obrigadas a ir trabalhar. Desde a semana passada está em vigor uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes, com medidas para tentar diminuir os riscos dentro do transporte público. Entre elas, a obrigatoriedade de janelas abertas em qualquer tipo de viagem. Hoje vimos que vários ônibus das linhas regulares circulavam com janelas abertas. Mas no BRT, o ônibus expresso, isso é mais difícil, já que grande parte da frota não tem nenhum vidro com abertura. E hoje, a temperatura máxima prevista para a cidade é de 40 graus. Não tem janela, é aquela aglomeração, quer dizer, e nada assim é resolvido. Tem muitas pessoas que às vezes passam mal, de pressão. Tu abre ali aquela de emergência em cima, mas não é suficiente. Ou uma pequenininha que tem na lateral. Muito difícil também. Muita gente chega cansado no trabalho, tanto para ir como para voltar. Calor, Covid e caos. Olha, a Secretaria Municipal de Transportes lá do Rio disse que fez um levantamento da frota disponível e das condições dos ônibus para reorganizar as linhas, diminuindo a concentração de passageiros. A Secretaria diz também que tem orientado as empresas de ônibus sobre a necessidade de circulação de ar dentro dos veículos e que tenta aumentar a fiscalização para que as medidas sejam cumpridas. E o BRT disse que perdeu 185 milhões de reais em receita por causa da pandemia e que opera com toda a capacidade da frota. Falar do Amazonas, o negativos nessa pandemia, já são 566 pacientes com Covid aguardando um leito clínico ou leito de UTI. Vamos lá para Manaus falar com ela, que sempre está aqui conosco, a Daniela Branches, que acompanha diariamente a situação e conta para a gente. Só repetindo aqui, Daniela, o número de 566 pacientes, é isso, né? 566 aguardando leito clínico ou de UTI, é isso? Boa tarde. Exatamente, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é uma fila de espera, né? E essa situação do espaço já é uma grande preocupação. Para tentar minimizar essa situação, o Exército montou aqui na área externa do Hospital Delfinazis, que é referência para a Covid-19, uma enfermaria de campanha com 57 leitos que vão abrigar os pacientes que estão prestes a pegar alta aqui do hospital, abrindo assim leitos na própria unidade. Essa enfermaria vai receber oxigênio de 2 das 7 usinas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e que tem capacidade de gerar, por hora, 26 metros cúbicos. Então vai ser suficiente aí para atender essa enfermaria. Agora há pouco aqui no hospital, Maju, o governo do Amazonas informou que já prevê aí uma alta demanda diária nos próximos dias por conta da alta de internações, subindo de 80 mil metros cúbicos diário para a necessidade de 130 mil metros cúbicos diários. Uma outra preocupação, né? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está em Manaus desde o sábado à noite, esteve hoje cedo no Hospital Universitário Getúlio Vargas, também esteve aqui na enfermaria de campanha, mas não participou da coletiva de inauguração. Mas tem um dado que ajuda a gente a entender um pouco essa situação da lotação no sistema de saúde aqui da cidade. Os pacientes que normalmente estão se tratando de Covid, eles demoram um pouco para sair do hospital. Então, hoje, 89% dos pacientes que estão em leitos de UTI e clínicos do sistema de saúde, tanto da rede pública quanto particular, já estão internados há cerca de 20 dias. E com esses espaços ocupados, como a gente falou inicialmente, a fila de espera vai crescendo. Vamos ver na reportagem. A fila de espera nunca esteve tão grande desde o início da pandemia. 566 pessoas com Covid aguardam um leito no estado do Amazonas. O contador Márcio, de 33 anos, é uma delas. Há 2 dias, está num corredor do Hospital Platão Araújo.
Esse daí é o jeito que a gente fica, ó. Meu marido tá com Covid, tá com complicação no fígado, tem pedra no rim, tem pedra na vesícula. Assim, ó. Não tem leito, tudo lotado. 1.856 pessoas estão internadas em hospitais de Manaus com Covid. Hoje, em frente ao Hospital 28 de Agosto, profissionais de saúde fizeram um ato pedindo reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Muitas das vezes a gente compra, se nós queremos um material melhor para nossa proteção, a gente tem a necessidade de fazer essa compra. Enquanto isso, o Amazonas continua atingindo números preocupantes nesse segundo pico da pandemia. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias bateu novo recorde, chegou a 139. É mais do que o dobro da maior média de mortes registrada na primeira onda da doença. O estado registrou mais 192 mortes provocadas pela Covid, 51 em 24 horas. As outras 141 tiveram o diagnóstico confirmado ontem. Também na terça-feira, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a distribuição de 174 mil doses da vacina de Oxford em Manaus. Segundo a decisão da Justiça Jais Afrache, a Prefeitura precisa garantir a total transparência na programação e critérios para a vacinação contra a Covid. Na semana passada, a vacinação em Manaus havia sido suspensa depois de denúncias de fura-filas. 132 mil doses da vacina de Oxford foram destinadas ao Amazonas. A decisão de ontem da Justiça Federal foi apenas em relação à distribuição do imunizante aqui na capital do Amazonas. Nas cidades do interior do estado, a distribuição da vacina continua. Até agora, 15 municípios do interior já receberam um total de 17.450 doses da vacina de Oxford. Em Manaus, a vacinação com as doses da Coronavac estão sendo retomadas conforme divulgação diária da lista de vacinados. Os idosos que vivem em casas de longa permanência já começaram a ser imunizados. Profissionais que trabalham em hospitais particulares de Manaus estão preocupados. A gente não tem nenhuma previsão ainda da vacinação. E é muito difícil para todos os profissionais que estão aqui na linha de frente, com familiares em casa, verem que a nação toda já começou a se vacinar e a gente não tem uma data. Nos próximos dias, o Amazonas vai receber um reforço para ajudar no tratamento dos pacientes com Covid. Um navio da Marinha, levando um tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio, está a caminho de Manaus. Sobre a reclamação do Mauro Lippe, o médico intensivista que ainda não foi vacinado, a Secretaria de Saúde de Manaus disse que a identificação e a listagem dos profissionais da saúde da rede privada que deverão receber as doses, bem como o repasse das vacinas, cabe à Secretaria de Estado de Saúde. Em relação ao protesto dos profissionais do Hospital 28 de Agosto, a Secretaria Estadual disse que está empreendendo todos os esforços para garantir condições de trabalho adequadas a todos eles. E sobre o Márcio, que está lá no corredor do Hospital Platão Araújo, a direção afirmou que ele tem recebido assistência e que é acompanhado por uma equipe multidisciplinar do hospital. Vou voltar a falar com ela, com a Daniela Branches, porque eu quero saber agora sobre a transferência de pacientes do Amazonas para outros estados brasileiros. Agora ela traz um balanço para a gente, né, Daniela? Quantas pessoas já foram transferidas para outros estados? Exato, Maju. Então, até agora, 302 pacientes foram transferidos do Amazonas para outros estados do país. Ontem, 16 foram transferidos para Maceió. E, além de Maceió, São Luís, Vitória e Goiânia são as cidades que mais receberam pacientes aqui do estado do Amazonas. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Ministério da Saúde pretende transferir 1.500 pacientes aqui do Amazonas para outros estados do país estruturados. Mas o governo do estado do Acre, por exemplo, que já recebeu 5 pacientes com Covid aqui do estado do Amazonas, diz que não tem mais como receber os doentes, que o maior hospital de campanha de Rio Branco está com 95% dos leitos de UTI ocupados e que inclusive pediu ajuda ao Ministério das Relações Exteriores para tentar fechar a fronteira com Peru e Bolívia, porque as pessoas desses países normalmente procuram atendimento nas cidades acreanas que já estão sobrecarregadas. O governo do Acre inclusive estuda a possibilidade de fechar as divisas com os estados de Rondônia
Amazônia e aqui também com o estado do Amazonas. Para finalizar, Maju, eu quero relembrar que as vacinas suspensas aqui em Manaus temporariamente são 174 mil doses. Maju. É isso, então 174 mil doses suspensas temporariamente. Obrigada, Daniela Branches. Na verdade, 74 mil doses. Então não são 100, então 74 mil doses. 74 mil doses. Então, redondinho agora, Isso. 74. Obrigada, Daniela, pelas informações e bom trabalho para você. E líderes religiosos protocolaram ontem na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles alegam que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade por ações e omissões durante a pandemia. O documento cita, entre outras coisas, que Bolsonaro atuou contra recomendações de autoridades sanitárias, desrespeitou a obrigatoriedade do uso de máscara, estimulou aglomerações e pôs em dúvida a eficácia e promoveu obstáculos para a aquisição de vacinas. O documento é assinado por 380 pessoas ligadas às igrejas cristãs. São católicas, anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas, metodistas e 17 movimentos cristãos. Segundo a Secretaria-Geral da Câmara, outros 56 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro estão em análise. E cabe ao presidente da Câmara decidir se aceita ou não esses pedidos. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. A gente fala agora daquele grave acidente lá no Paraná que matou 19 pessoas que viajavam do Pará para Santa Catarina. Imagens das câmeras de monitoramento da rodovia mostram o ônibus momentos antes do acidente. A Ana Zimmermann está lá em Curitiba, tem mais informações para a gente e conta como é que estão as investigações, né, Ana? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e a todos. 9 pessoas que estavam no ônibus e mais 10 parentes que vieram do Pará já foram ouvidas pela polícia. O delegado quer ouvir o maior número de pessoas hoje, já que eles devem retornar ainda hoje para o Pará. O motorista que dirigia o ônibus já foi ouvido. Ele disse que o sistema de freios do ônibus falhou. O outro motorista, que se revezava na direção, teve ferimentos leves. Ele foi internado num hospital em Joinville, já teve alta, perdeu o celular, então não foi localizado pela polícia e nem pela nossa equipe. O delegado conta ainda com exames periciais. Os peritos vão examinar o ônibus, as condições do ônibus e calcular a velocidade em que ele estava, analisando o tacógrafo e as câmeras da rodovia. Nós tivemos acesso às imagens das câmeras da rodovia. No trajeto, dá para ver o momento em que o motorista passa pela área de escape da BR-376, onde poderia parar. Outra câmera mostra 2 carros do lado esquerdo do ônibus e ele não entra na área de escape. Menos de 1 quilômetro depois, o último registro do ônibus. Mesmo sem muita nitidez, é possível notar que o ônibus não continua o trajeto. Esse trecho tem muitas curvas. Em depoimento, o motorista disse que o balão de ar do sistema de freios estava esvaziando. Ele admite que passou pela área de escape, mas disse que não havia como passar para o lado esquerdo da pista. Patrícia, uma das sobreviventes, foi hoje até a delegacia. Se aproximou da serra, ele acelerou muito o ônibus, muito mesmo. Você percebeu que algo ia... Eu percebi que já ia virar. Eu percebi, todo mundo se percebeu. O motorista disse à polícia que estava a 110 km por hora no momento do acidente. E, de acordo com a concessionária, a velocidade máxima ali naquele trecho é 60 km por hora. A polícia vai investigar tudo isso. 9 parentes, ou melhor, parentes, mas 9 sobreviventes do acidente, além dos 18 corpos, vão ser levados ainda hoje para o Pará. O voo deve decolar às 9 horas da noite aqui do aeroporto Afonso Pena e chegar de madrugada. Um dos corpos, uma das vítimas, vai ser enterrada em Santa Catarina. Maju. Obrigada, Ana, pelas informações. E hoje está completando um mês que 3 meninos desapareceram em Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense. O sumiço dessas crianças foi lembrado num ato na zona sul do Rio de Janeiro. Vou falar com o repórter Fred Justo, que tem as informações desse caso. Um mês de agonia da família dessas crianças, né, Fred? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no JH. Esses 3 meninos saíram de casa na manhã do dia 27 de dezembro do ano passado para jogar bola e não voltaram mais. Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e também o Fernando Henrique, de 11, moram na comunidade do Castelar, aqui mesmo em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas,
As 3 crianças foram vistas pela última vez numa feira e depois em um bairro vizinho onde elas moram. A polícia diz que analisou mais de 40 imagens de câmeras de segurança, mas em nenhuma os meninos aparecem. A principal linha de investigação até o momento é que traficantes da própria comunidade do Castelar tenham participação no desaparecimento das crianças. A Polícia Civil já fez 3 operações na região para tentar achar alguma pista sobre os paradeiros dessas 3 crianças, mas até agora nada foi encontrado. Hoje, a ONG Rio de Paz fez um ato na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, para lembrar essa data de 1 mês do desaparecimento dessas crianças e também cobrar mais agilidade nas investigações da Polícia Civil. Maju. É isso, Fred. Obrigada pelas informações. E o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 8 anos hoje. A tragédia matou 242 pessoas e feriu mais de 600. E até hoje, nenhum dos 4 réus foi julgado. Este ano, por causa da pandemia, as homenagens às vítimas vão ser virtuais. A gente vai ver tudo na reportagem de Maurício Rebelato. Às 2h30 desta madrugada, uma sirene tocou em frente à Boate Kiss para lembrar o começo do incêndio 8 anos atrás. A fachada do prédio foi pintada de preto para simbolizar a espera por justiça. E as famílias foram orientadas a não irem para o local para evitar aglomerações. O incêndio, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, começou quando a banda que se apresentava fez um show pirotécnico. Um sinalizador atingiu a espuma do teto e uma fumaça tóxica tomou conta da boate. Além do local estar superlotado, extintores não funcionaram e não havia saídas de emergência. 242 pessoas morreram, a maioria jovens, e mais de 600 ficaram feridas. Os sócios da Casa Noturna, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e 2 integrantes da banda, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, foram denunciados por 242 homicídios e 636 tentativas com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Eles respondem em liberdade. Que uma vez a justiça fazendo-se prevalecer como justiça, no caso condenando essas pessoas que cometem esses crimes, ela vai estar preservando outras vidas. E o nosso trabalho hoje é para que outras pessoas não percam a vida em tragédia como nós perdemos os nossos filhos. O julgamento do caso Kiss ainda não foi marcado. Foi transferido aqui de Santa Maria para Porto Alegre em setembro do ano passado. O processo já está na capital, onde os 4 réus vão ser julgados juntos. A expectativa agora é que no mês que vem seja definido o juiz que vai marcar a data do júri. As questões da pandemia influenciam certamente nessa definição de local, presença de público e a questão do distanciamento social também afeta o julgamento do júri e são questões que serão decididas pelo magistrado, estando a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a administração apostos para prestar todo o auxílio para a realização do plenário. Enquanto aguardam o fim do processo, familiares e sobreviventes do incêndio pedem que o caso não seja esquecido. É um misto de injustiça, impunidade e medo que aconteça isso de novo. Então, falar sobre o incêndio da Boate Kiss continua e vai ser sempre necessário. Os nossos filhos, esses réus sendo condenados ou não, eles não vão voltar mais para nós. Mas nos fica um legado de que a gente está fazendo alguma coisa para que outras famílias não passem isso que nós estamos passando. As defesas dos músicos da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão e Marcelo dos Santos, disseram esperar que o júri saia o quanto antes e reforçaram a inocência dos seus clientes. A defesa do Elisandro Sopor também disse que espera que o julgamento ocorra logo. Já os advogados de Mauro Hoffman disseram que aguardam a definição sobre o julgamento e entendem que a demora, entre outras razões, é devido aos inúmeros recursos do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul disse que ainda aguarda um recurso para que o júri dos 4 réus volte a ser realizado na cidade onde ocorreu a tragédia, que é Santa Maria.
E ainda hoje, a erupção do vulcão Merapi, lá na Indonésia. A fila por uma vaga de emprego em Salvador. E a seguir, a discussão em torno da corrida pelas vacinas no Fórum Econômico Mundial de Davos. E a participação brasileira do vice-presidente Hamilton Mourão e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Apesar das críticas, eles defenderam a gestão ambiental do governo. É já já. A Força-Tarefa de Combate à Covid do governo Joe Biden falou com a imprensa pela primeira vez, isso foi agora há pouco. Então a gente vai lá para os Estados Unidos falar com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Santana, porque a porta-voz da Casa Branca disse que agora isso é rotina, vai ser assim sempre. Reuniões e entrevistas serão regulares, Felipe, é isso? Boa tarde. Isso, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles foram bem claros ao afirmar que o objetivo desse governo é promover a comunicação direta entre os cientistas e o povo. Estavam lá os maiores especialistas do país, que fazem parte da Força-Tarefa e pretendem fazer essa comunicação agora com frequência. Eles disseram que o objetivo é comunicar de forma clara, baseada exclusivamente na ciência. Essas coletivas tinham sido interrompidas no governo anterior, principalmente por causa dos conflitos entre o ex-presidente e o principal epidemiologista do país, o Dr. Anthony Fauci. Mas, Maju, as previsões que eles fizeram hoje não foram nada boas. A estimativa é que no dia 20 de fevereiro, os Estados Unidos atinjam a marca de 514 mil mortes pela Covid-19. E só agora, os Estados Unidos bateram a meta de 20 milhões de pessoas vacinadas. A ideia era que isso acontecesse até dezembro de 2020. Agora, em comparação com outros países, os Estados Unidos são o 6º do mundo em percentual de população vacinada. E ontem o presidente Joe Biden anunciou que vai aumentar de 9 para 10 milhões a remessa semanal de vacinas para os estados. E hoje, a Força-Tarefa disse que 1.600.000 doses estão sendo administradas aqui nos Estados Unidos por dia. Estados Unidos, que são o 6º do mundo em percentual de vacinados, né? E você falou aí sobre a questão da pandemia, mas outra coisa que a gente tem que colocar aqui na roda é a questão das ordens executivas que o Joe Biden vai assinar com relação às mudanças climáticas, né? O combate, na verdade, à mudança climática. Sinal de que esse assunto aí também é prioridade no governo americano, né? Total, Major. Ele já tinha avisado isso desde a campanha, né? E hoje ele vai assinar essas ordens executivas e vai classificar as mudanças climáticas como questão de segurança nacional. Vai colocar as agências de inteligência do governo para trabalharem projetando o que pode acontecer. Vai também criar novos cargos no governo para trabalharem exatamente nessa questão. E quem vai chefiar isso tudo é o secretário do Clima, o John Kerry, que vai responder diretamente ao presidente e vai funcionar como uma espécie de super-ministro. O Biden tem muito apoio nesse momento do setor produtivo aqui nos Estados Unidos. Mais de 150 empresários assinaram uma carta aberta. Gigantes da indústria apoiam. As montadoras de carro já entenderam que vão ter que fazer carros que poluam menos. E a produção de carros elétricos vai ter que aumentar também, e isso o governo acredita que vai ser o futuro. Entretanto, o maior entrave para seguir com esse plano vão ser os políticos de estados que produzem combustíveis fósseis e se elegeram com essa plataforma, mesmo os democratas do partido do presidente. E aí, como o Senado está dividido, cada senador individualmente ganhou muita importância. E o plano de Joe Biden é que a produção de energia americana não emita mais carbono do que é capaz de consumir até 2035 e até 2050 que a economia inteira seja verde. Ele acredita que no caminho vão ser criados empregos e que isso vai ser uma revolução importante para todos, vai ajudar o crescimento da economia, Maju. É isso, Felipe. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. A corrida pela entrega das vacinas, vou voltar a falar de vacina aqui, foi destaque novamente nas reuniões virtuais do Fórum Econômico Mundial. Então, Bianca Rotier, nossa correspondente, está acompanhando o fórum e conta os detalhes para a gente e traz um resumo do que os principais líderes disseram hoje, né, Bianca? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, quando foi perguntado
Sobre as conversas com a farmacêutica Pfizer, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu até ironizou. Eu não ligo muito para eles não, só umas 5 vezes por dia. Lembrando que Israel é de longe o país com a maior proporção de pessoas vacinadas, 48%. No evento virtual do Fórum Econômico Mundial, Netanyahu comparou a corrida atual entre vacinação e mutação a uma corrida armamentista. Ele ressaltou a importância de correr o mais rapidamente possível para imunizar as pessoas e, em seguida, esperar os laboratórios, esperar que eles modifiquem suas vacinas de acordo com o avanço das mutações. Ele resumiu: essa vai ser a nossa vida nos próximos anos. O presidente russo Vladimir Putin falou em risco de colapso do desenvolvimento global e de uma luta de todos contra todos. Disse que a pandemia pode se arrastar e alertou que a desigualdade no acesso a vacinas pode ser uma ameaça global. O cenário apresentado pelo diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, David Beasley, também não foi nada animador. Ele disse que a pandemia levou 270 milhões de pessoas à beira da fome. E avisou que, se nada for feito, o resultado pode ser fome em larga escala, países desestabilizados e migração em massa. Maju, lembrando que o Programa Mundial de Alimentos da ONU recebeu o último Prêmio Nobel da Paz, a atenção para o assunto aumentou, mas ainda não o suficiente para resolver os problemas. Caminho longo, né, Bianca? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E o vice-presidente Hamilton Mourão e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram também de Davos, né, defenderam a atuação do governo brasileiro na proteção do meio ambiente, o que é questionado por especialistas. O vice-presidente Hamilton Mourão discursou em inglês em um painel sobre sustentabilidade na Amazônia. Ele afirmou que o Brasil trabalhou sem parar para combater queimadas ilegais e desmatamento na Amazônia brasileira. E disse que o governo continua a demonstrar o comprometimento com a agenda internacional de preservação e sustentabilidade do meio ambiente. As declarações contrariam os números de destruição do bioma no ano passado. Um relatório divulgado semana passada pelo Observatório do Clima apontou um aumento de 9,5% no desmatamento da Amazônia no ano passado. Desde 2008, não era registrada uma taxa tão alta de devastação. Ao todo, mais de 11 mil quilômetros quadrados. Área que corresponde a mais de 8 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. O documento mostra ainda uma redução de verbas no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e o avanço do desmatamento e das queimadas. No fórum, o vice-presidente Mourão afirmou ainda que a preservação e o desenvolvimento da Amazônia só serão possíveis com o envolvimento do setor privado. Mourão disse ser crucial o financiamento de pesquisas científicas pelo setor privado, especialmente num cenário pós-pandemia, em que governos não terão recursos suficientes para esse tipo de ação. Especialistas em meio ambiente reconhecem que as empresas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas, em contrapartida, destacam que o setor público tem papel fundamental na proteção e conservação dos biomas e na regulação do uso de terras públicas, que representam maior parte da Amazônia. Muito daquilo que é necessário fazer hoje na Amazônia, especialmente na agenda de controle, comando, controle, fiscalização, ela depende e é prerrogativa do setor público. E o que nós temos visto no Brasil foi a redução dessa importância. Então, a despeito, né, das falas hoje terem sido no sentido que estamos fazendo tudo o que é possível, fazendo fortes investimentos, pelo contrário, o investimento, por exemplo, na fiscalização, nos órgãos de fiscalização como o IBAMA, ele foi drasticamente reduzido nos 2 últimos anos, ao ponto de que o orçamento de 2021 ele é o menor nesse século. Em outro painel, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre tecnologia e agronegócio. Afirmou que o agronegócio brasileiro se baseia em diretrizes como sustentabilidade e biotecnologia. De acordo com ela, nos últimos anos, o volume de investimentos em tecnologia no setor do agronegócio tem crescido muito. Saltou de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões de dólares em 2019. Contabilizamos hoje mais de 2.000 agtechs no Brasil trabalhando, por exemplo, em protocolos de certificação, rastreabilidade, blockchain e tecnologias para entregar um produto cada vez mais sustentável e seguro aos consumidores finais.
E pelo segundo ano consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro não participa do Fórum Econômico Mundial. A gente questionou o Palácio do Planalto sobre a ausência do presidente no evento, mas não tivemos resposta. Vamos falar sobre prefeitos que estão indo para a escola para aprender um guia de sobrevivência a governar? 3 em cada 5 prefeitos que tomaram posse agora em janeiro vão administrar uma cidade pela primeira vez na vida, né? Então, alguns deles começaram essa semana a assistir aulas de um curso que é oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública. Novatos na política. 61% dos 5.568 prefeitos eleitos no país vão administrar uma cidade pela primeira vez. Maiara Garcia, do PTB, tem 31 anos. É advogada, filha de ex-político, mas nunca tinha ocupado um cargo público. Pelos próximos 4 anos, vai governar Desterro do Melo, cidade do interior de Minas com cerca de 3.000 habitantes. Diante das demandas, da cidade, a responsabilidade é muito grande. Aprender a administrar administrando. É um desafio e tanto. Administrar a máquina pública é muito diferente da vida privada, pois você lida com outros tipos de interesses e fiscalizações muito diferentes. É fundamental que um novo entrante na política tenha conhecimento também da política, pois será necessário relacionar com a Câmara de Vereadores e também com o Judiciário para implementar políticas públicas. Para capacitar os iniciantes da política, a Escola Nacional de Administração Pública criou um curso inédito voltado aos calouros do Executivo Municipal. Vão ser 40 horas aula, divididas em atividades online e algumas presenciais em Brasília. A escola abriu 500 vagas e até agora mais de 300 prefeitos já se inscreveram para saber mais sobre gestão pública, planejamento e desenvolvimento sustentável, por exemplo. O curso é custeado pelo Ministério da Economia. Conhecimentos como orçamento público, como eu faço compras públicas, como eu administro equipes, como eu monto uma boa equipe de trabalho, como eu vou gerir as políticas de educação, de saúde, de saneamento, tudo isso é fundamental que ele aprenda rapidamente para poder fazer uma boa gestão, em especial no período de pandemia. O curso começou no dia 25 de janeiro e as aulas vão até maio. A prefeita Maiara diz que já está usando dicas que aprendeu no curso. Eu acho que esse curso ele vai trazer para mim essa proximidade com o direito público, com a administração pública de um modo assim bem satisfatório. Isabela Roldão, do PDT, vice-prefeita de Recife aos 45 anos, também faz parte da primeira turma. Eu acho que esse intercâmbio vai contribuir demais. Recife tem muito a contribuir, a gente tem muito o que aprender com toda essa multiplicidade que é o nosso Brasil. E a seguir, a expectativa de mais uma safra recorde de grãos no Brasil, a previsão do tempo para todo o país com Eliana Marques e as imagens da erupção do vulcão Merapi lá na Indonésia. Voltamos já já. A gente volta falando de um setor que continua bem na foto, bem na fita, a safra de grãos, que deve bater mais um recorde neste ano. Se for confirmada a estimativa, vai ser o 3º ano consecutivo. A soja já está quase pronta para ser colhida na propriedade do Silvano, no norte de Mato Grosso. Mas antes mesmo de ser plantada, ela já tinha sido quase toda vendida. A média de venda minha, no caso, é cerca de R$ 90 a R$ 92. Ano passado a minha média foi 64, 65. A soja é o principal produto exportado pelo agronegócio brasileiro. 83 milhões de toneladas foram vendidas apenas em 2020, gerando mais de 28 bilhões de dólares. Nunca tinha visto um preço tão bom quanto esse ano aí. No ano passado, o agronegócio foi responsável por quase metade das exportações totais do Brasil, com participação recorde de 48%, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O valor total vendido para fora ultrapassou os 100 bilhões de dólares. Foi a segunda vez na história que essa marca foi atingida. A primeira vez foi em 2018, com 101 bilhões de dólares.
O setor é impulsionado pela alta do dólar e o forte consumo externo, principalmente no mercado chinês, que comprou quase 34% dos produtos agrícolas. Mas especialistas afirmam que o país ainda precisa avançar em acordos comerciais. O Brasil é um dos poucos produtores agrícolas que não tem acordos comerciais com os países asiáticos. Então a gente vê aí um crescimento de demanda na Ásia, e a gente não tem acordo com esses países, enquanto outros parceiros, outros concorrentes do Brasil já têm acordos com esses países. A alta demanda no campo reflete até mesmo na construção civil. Essa empresa aumentou em 50% o número de trabalhadores. A gente vem se estruturando fisicamente, profissionalizando mais pessoas e investindo em maquinário de produção, né, para estar atendendo ao mercado. E a safra nacional de grãos deve quebrar mais um recorde neste ano, o terceiro consecutivo, somando mais de 260 milhões de toneladas. Em Mato Grosso, que tem a maior produção agrícola do país, a mão de obra agora vem também de outros estados. Bom para o Gilvan, que mudou de profissão e agora está ajudando na construção de armazéns. Aqui tem oportunidade muito de crescer, que a demanda está precisando. E tudo tem um lado A e um lado B, né? Se por um lado o dólar alto ajudou a impulsionar as exportações, por outro, fez com que os gastos de brasileiros no exterior despencassem no ano passado, em 2020. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostraram que as despesas dos brasileiros lá fora fecharam o ano passado em pouco mais de 5 bilhões de dólares. Esse foi o menor valor registrado em um ano desde 2005. Além disso, o valor gasto lá fora foi 69% menor do que o registrado em todo o ano de 2019. Bom, além do dólar alto, a pandemia, claro, e o fechamento de fronteiras também afetaram aí o gasto dos brasileiros no exterior. E falar de procura por emprego, né, fez centenas de pessoas se aglomerarem em frente ao Cine Bahia, é isso? Em Salvador, acho que eu falei certo, eu vou corrigir aqui, onde fica o Serviço de Intermediação de Mão de Obra do Estado. Olha aqui a fila. Esse órgão é um órgão público que é responsável por ajudar empresas a se conectarem com trabalhadores que estão buscando emprego. Segundo funcionários, a fila começou antes das 7 da manhã e mais de 400 pessoas já foram atendidas. Muitos trabalhadores disseram que não conseguiram agendar atendimento pela internet ou que foram participar de uma seleção que já estava marcada. Em nota, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte disse que os agendamentos são feitos pelo site ou por aplicativo, mas que alguns trabalhadores ainda procuram a unidade de forma presencial, o que gera filas. Então é site ou aplicativo, gente. E o INPE divulga ainda hoje o gabarito do Enem 2020, que ocorreu nos últimos 2 domingos. Essa edição foi adiada por conta da pandemia e registrou o maior índice de abstenções da história do exame. 55,3% dos inscritos não foram fazer a prova, não. As notas do Enem são usadas por universidades públicas para o ingresso no ensino superior. E elas também permitem acesso a bolsas e financiamentos do governo federal em cursos de faculdades particulares. Vou falar de estágio, porque as empresas brasileiras devem abrir 42.800 vagas de estágio neste começo de ano, segundo o Núcleo Brasileiro de Estágios. Essa quantidade é 4% menor do que a que foi oferecida nos 3 primeiros meses do ano passado. E boa parte das vagas é para trabalho remoto. Letícia é estagiária numa empresa de tecnologia em São Paulo, onde espera ver suas ideias serem bem recebidas pelos colegas, porque a outra experiência de estágio não foi boa, não. As minhas ideias não eram aceitas, às vezes eu era até um pouco ridicularizada. Que eu penso muito, que eu saio muito fora da casinha, que eu viajo muito, esse tipo de expressão. Natália também se queixa da vida de estagiária. Um dos fatores que me afetaram no ambiente de trabalho foi a falta de empatia, às vezes pelo fato de não pensar da mesma maneira. Isso acaba afetando as relações com os outros colaboradores. O Núcleo Brasileiro de Estágios fez uma pesquisa com mais de 18 mil jovens entre 15 e 29 anos. Perguntaram a eles o que mais te desanima nas relações pessoais. A maioria respondeu falta de empatia,
quase 17% se disseram incomodados por serem julgados sem ter direito à defesa. E 9,5% dos entrevistados se mostraram insatisfeitos por terem que ficar calados quando consideram que estão com a razão. E o que já era um desafio ficou ainda mais complicado na pandemia. De uma hora para outra, muitos ambientes de trabalho ficaram assim completamente vazios. E os jovens recém-chegados ao mercado tiveram que lidar com as relações pessoais à distância. Hoje nós estamos atuando em home office com reuniões remotas e isso acabou acarretando no agravamento dessa dificuldade que o jovem tem em se relacionar com seus colegas de trabalho. Uma vez que, anteriormente, nessa atuação presencial, o contato mais pessoal entre eles fazia com que eles conseguissem se desenvolver nessas interações. A Caroline começou a trabalhar como trainee nesta empresa de logística ferroviária em Belo Horizonte poucas semanas antes do início da pandemia. Mal conheceu todo mundo e teve que ir para o trabalho remoto. A estratégia dela foi propor reuniões individuais com os colegas para se aproximar, mesmo virtualmente. É um ponto que os estagiários também têm que buscar, além da capacitação técnica, de formação em faculdade, cursos, etc., ter também esse olhar para a sua inteligência emocional, para o desenvolvimento pessoal, que faz total diferença em como você vai se relacionar, em como que isso vai influenciar no seu desenvolvimento pessoal mesmo e da carreira. É isso aí. Vamos de previsão do tempo com a Eliana Marques, que está por aqui. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Vamos refrescar a memória aqui, porque ontem você falou sobre aquele ciclone lá no sul, extratropical, se formou, está formado. Como é que está a situação dele? Está formado, Maju. O ciclone se formou e as instabilidades que deram origem a ele já provocaram ontem chuva forte em pontos do Rio Grande do Sul. Nesse momento, há muitas nuvens em várias regiões gaúchas, também aqui no oeste de Santa Catarina e do Paraná. O ciclone é esse aqui, olha, ele está se afastando, mas ainda provoca chuva, ventos fortes e ressaca no litoral gaúcho. O ciclone fica em superfície, enquanto em níveis mais altos da atmosfera nós temos também um cavado. É aquele sistema meteorológico que deixa o tempo muito instável também. E a combinação daqueles dois fatores ali pode provocar tempo severo, com muita chuva hoje, principalmente perto da fronteira com o Uruguai e no oeste do Paraná, principalmente. Além dos ventos fortes, do raio e também do granizo. Nas capitais do sul, o calorão também alimenta as instabilidades e pode chover forte em todas elas, Maju. Bom, e nas outras regiões? Você falou em calorão alimentando instabilidades, em alguns lugares aí. Aqui em São Paulo tá quente também, né, Eli? Tá muito quente. Olha, o calor tá por todo lado, tanto que a chuva se espalha, pode ser forte no centro-oeste, no norte, também aqui no Maranhão. Aí chuva fraca só entre o litoral do Ceará e o litoral da Bahia. E no sudeste, pancadas de chuva isoladas, mas que podem ser fortes também por todo o estado de São Paulo, praticamente, no sul de Minas Gerais. Agora, na maioria das regiões mineiras, olha, tempo firme, com sol predominando também entre o sul do Rio Grande do Norte e grande parte da Bahia, além do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nessa área aqui, que pega Rio, Espírito Santo, Minas, Bahia e parte do sertão em outros estados do Nordeste, todas essas regiões estão aqui no centro do vórtice ciclônico de altos níveis, o VECAM, e no centro dele não chove. Vejam que a chuva está em volta dele. Até por causa disso, até o dia 1º de fevereiro terá pouca chuva nessas áreas aí que eu já falei. O calorão lá em Belo Horizonte, também lá em Vitória, só aumenta nos próximos dias, sem sinal de chuva nas duas capitais também. E quem vai bater os 40 graus é o Rio de Janeiro. E vai ser mais para o fim dessa semana, viu? Hoje, lá no Rio, a máxima de 38, amanhã 39, sexta-feira 40 graus, sábado e domingo com 39 também. E na sexta-feira, quando o Rio atingir os 40 graus, a sensação na pele pode chegar aos 45 graus. Então, o termômetro marcando 40, na pele a gente sentindo 45 lá no Rio na quarta-feira. E aqui em São Paulo, também dias muito quentes, um fim de janeiro abafadíssimo. Olha, hoje máxima de 33, amanhã também, sexta-feira 34, sábado 35 graus, mas o normal para cá são 28 no mês de janeiro. Então, 7 graus mais quente. Domingo, 34 graus também. Aqui em São Paulo a gente vê um pouco de chuva. Hoje
hoje pode ser forte em alguns pontos, amanhã diminui um pouco e vai diminuindo, mas todo dia, apesar de pouquinha chuva, onde ela cair, por causa do calorão, pode cair forte, Maju. Agora, aqui vai estar quente, mas o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, aquele sol bombando no seu telão aí, Eliana. E sem chuva, exatamente. Pois então, muito calor com sol o tempo todo. Obrigada, Eli, que falou de sol, chuva. Agora eu vou falar de vulcão, porque um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção, de novo, isso lá na Indonésia. Olha a imagem aqui, ó. É esse vulcão, o vulcão Merapi, que fica na ilha de Java, a principal do país. Autoridades locais estão em alerta para o risco dessa lava atingir as estradas. Até agora, não houve registro de destruição, não. A Indonésia fica localizada no chamado Círculo de Fogo e tem mais vulcões do que qualquer outro país do mundo. Em 2010, a erupção do Merapi matou mais de 350 pessoas. É assustador, mas é uma imagem maravilhosa da gente ver. Bom, o Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde e até amanhã.